governo dos Estados Unidos está investigando o novo smartphone chinês da empresa Huawei. Num primeiro olhar, este é apenas um smartphone. Contudo, o que reside dentro deste dispositivo está colocando em xeque não só os Estados Unidos, mas várias nações ao redor do mundo. A China, de forma sigilosa, supostamente criou uma rede de espionagem por meio desse celular, que ameaça um conflito global. Uma guerra iminente, tudo desencadeado por um único aparelho celular. Como isso é possível? Prepare-se para descobrir como um simples componente inserido em alguns celulares pode desencadear uma guerra. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, tendo um PIB na casa dos 26 trilhões de dólares. Ou seja, isso dá aos Estados Unidos poder. E qualquer país que ameace ultrapassá-lo será visto como inimigo. E é aqui que entra a empresa Huawei. A empresa lançou o seu smartphone Mate 60 Pro. No primeiro momento, parecia apenas mais um smartphone no mercado, com suas funções e tecnologias. Porém, tinha algo a mais escondido entre os seus componentes. Já em seu lançamento, o smartphone esgotou em poucas horas. Ele foi criado para ser um forte competidor do iPhone. O seu microprocessador, contendo um chip de 7 nanômetros, foi fabricado na China e representa um avanço do país, mesmo indo contra os bloqueios de Washington no avanço da tecnologia para outros países. Esses processadores são fabricados pela empresa chinesa Semiconductor, que, assim como Huawei, também se encontra na lista negra dos Estados Unidos, sendo bloqueada de acessar a tecnologia americana. Para se ter uma ideia, os dispositivos mais avançados, como Galaxy e iPhone, trabalham com 3 nanômetros. Os Estados Unidos queriam manter uma capacidade tecnológica para qualquer outra empresa, de ao menos uns 10 anos de atraso. Isso significa que os smartphones de Huawei deveriam ter no máximo 14 nanômetros e não 7, o que coloca a China apenas 4 anos atrás das maiores tecnologias mais avançadas do mundo. Não seria possível a criação desses componentes e tecnologia sem o acesso a informações chaves e protocolos sigilosos que não são permitidos serem compartilhados com outros países. Com acesso a essas informações, isso deixa a China ou qualquer outro país no mesmo nível ou à frente dos Estados Unidos no quesito tecnologia de ponta em apenas alguns anos, o que, por sua vez, pode criar armas letais. Mas então, como a empresa Huawei conseguiu esse avanço? A empresa caminhava bem, apesar de já ter passado por alguns problemas relacionados a possíveis espionagem. Mas foi em 2012 que os Estados Unidos começaram a fechar o cerco. Neste ano, o Congresso chegou à conclusão de que Huawei poderia ser uma real ameaça à segurança no país. E 6 anos depois, em 2018, a equipe do Comitê de Inteligência do Senado apertou ainda mais o cerco, informando que a empresa Huawei poderia não ser uma boa aliada para realizar operações e negócios no país, desencorajando todas as empresas a fazerem negócios com a Huawei. Segundo o Comitê dos Estados Unidos, a empresa poderia estar utilizando em seus equipamentos o sistema Backdoor através de aplicativos. Os mesmos seriam responsáveis por inspecionar todos os clientes e enviar esses dados para a China. O sistema de backdoor é um método secreto e muitas vezes malicioso de acesso a um sistema de computador, rede ou software. Essa entrada é criada intencionalmente por um desenvolvedor, hacker ou pessoa com acesso privilegiado ao sistema, permitindo que o indivíduo contorne as medidas normais de segurança e autenticação para acessar o sistema sem ser detectado. Os backdoors podem ser utilizados por razões legítimas, como para permitir o acesso de um administrador em situações ou para efeitos de manutenção. No entanto, geralmente são associados a atividades ilegais, como espionagem cibernética, roubo de dados, instalação de malware ou para ganhar acesso não autorizado a sistema para fins maliciosos. A empresa, por sua vez, negou todas as acusações, falando que não tinha ligação com o governo da China e que não trabalhava dessa forma. Entretanto, não foi apenas os Estados Unidos que estavam de olho na empresa. Outros países também desconfiam de atividades envolvendo espionagem por meio da Huawei.
como, por exemplo, o Reino Unido, que desde 2012 estava de olho na empresa e em julho de 2018 informou por meio de um relatório que tinham uma garantia limitada envolvendo os equipamentos de telecomunicação da empresa Huawei com espionagem. Além dos Estados Unidos, tiveram outras acusações de peso contra a Huawei, todas envolvendo o mesmo problema: roubar dados. Empresas como a Motorola processou a Huawei em 2010, acusando a mesma de conspirar com ex-funcionários em busca de roubar segredos comerciais. No ano de 2003, uma outra gigante do mercado, a Cisco Systems Inc., processou a Huawei por supostamente cometer infrações. Segundo a empresa, eles teriam copiado o código-fonte através de roteadores e switches. E os casos continuaram. Em 2017, a empresa chegou a ser considerada culpada por um roubo de tecnologia robótica da T-Mobile. No ano de 2019, a empresa Huawei passou por mais duas acusações. Um foi pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde ela foi investigada por roubos de segredos comerciais. E também a Polônia, um país do leste europeu, chegou a prender um funcionário da Huawei por suspeitar de espionagem para a China. No ano de 2018, a Nova Zelândia tornou a decisão de barrar a participação da Huawei na implementação de equipamentos 5G em sua rede móvel local, citando preocupações com a segurança cibernética. Essa ação seguiu os passos dos Estados Unidos e da Austrália, que já haviam fechado suas portas para a empresa chinesa em suas redes de próxima geração. Enquanto isso, o Canadá está passando por uma revisão minuciosa da segurança dos produtos oferecidos pela Huawei, enquanto a empresa britânica de telecomunicações BT está em processo de remoção dos dispositivos Huawei de sua rede 5G e da infraestrutura destinada aos serviços de emergência. O comissário de tecnologia da União Europeia, Andrus Ansip, levantou preocupações significativas em relação aos fabricantes chineses, alertando os países europeus para considerarem cuidadosamente as implicações de envolvimento dessas empresas em suas infraestruturas de telecomunicações. Enquanto isso, na Alemanha, embora o Ministério do Interior inicialmente se opusesse à ideia de proibir fornecedores específicos em suas redes 5G, há indícios de que o país esteja reavaliando sua posição diante de crescentes preocupações de segurança cibernética. O que a empresa falou sobre todos esses acontecimentos? Ela sustenta a posição de que as medidas restritivas adotadas pelos Estados Unidos não estão fundamentadas em preocupações de segurança cibernética, mas sim visam preservar os Estados Unidos no âmbito tecnológico global, minimizando a concorrência estrangeira. A empresa, em suas declarações contínuas, nega veementemente qualquer envolvimento ou colaboração com o governo de Pequim, mas os Estados Unidos continuam a manter a sua posição sobre as ações já tomadas e buscar ampliar ainda mais. No desfecho de 2020, o Pentágono ampliou sua lista, incluindo 4 novas empresas, entre elas a China National Offshore e a o órgão alega terem vínculos ou serem controladas pelas forças militares chinesas. Agora que você já sabe sobre o que está acontecendo, me conta aqui nos comentários. Será mesmo que a China está roubando informações confidenciais? Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você será sempre informado quando sair novos vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.